Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós estamos aqui trabalhando agora com os nossos relatórios. Então, nós vamos montar inicialmente o livro Razão, o livro diário, né? E o livro Razão, daí eu simplesmente vou deixar dar algumas dicas de como montar também, que é bastante simples. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar na nossa Plan 8, Plan 8, e vamos aqui ver que nós precisamos de quais dados. Nós precisamos a sequência da data, né? Vamos colocar aqui. Vamos deixar exatamente de acordo com o que está o lançamento, que na verdade aqui vai ter uma alteração. Nós podemos fazer uma só alteração, que seria mudar a data pela conta. Só isso. O restante pode ficar do jeito que está, tranquilo, né? Claro que não é esta sequência exata para um diário, mas aqui nós vamos fazer isto pelo fato de que a intenção aqui é de mostrar como fazer para se calcular ou para se montar o livro diário de um determinado período. Porque se for simplesmente para copiar a integral e já está tudo certo, então aí não precisamos de fazer mais nada, aí já imprime daqui mesmo. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que nós temos que colocar em ordem de data, em ordem de conta, em ordem de lançamento. Nós temos que calcular o saldo anterior, nós temos que calcular o saldo atualizado. Então tem tudo isso, o saldo acumulado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui. Aqui é G, então vamos selecionar A1, a G1. Vamos fazer um G1, não, A1, AG, G1048576. Tá. Aqui nós vamos simplesmente copiar e aqui na Plan 8 nós vamos lá em A1 e Ctrl C, Ctrl V, só que aqui, tá. Só que eu fiz coisa errada porque eu dei um nome ali que não exato. Então agora tá ok. É só selecionar A e o Ctrl V. Pronto, A1. Então aqui na verdade nós transferimos os dados para cá. Agora, para que nós possamos colocar na sequência, nós podemos na ordem correta, nós podemos fazer o seguinte. Vamos pegar a data e colocar aqui no lugar do histórico, né? Vamos passar para cá. E o lançamento logo depois o lançamento podemos deixar, o inicial. Então aqui simplesmente nós vamos aqui criar uma nova coluna, né? Vamos aqui clicando na letra da coluna lá para selecionar a coluna inteira com o botão direito do mouse e inserir. Então aqui nós inserimos uma nova coluna e depois o A nós vamos fazer o que? Selecionar inteiro, Ctrl X e Ctrl V na C. Essa A que fica sobrando aqui, na verdade, nós vamos deixar como está. Depois disso daqui, nós podemos fazer o que? A primeira coisa seria calcular o saldo anterior. Agora, de que jeito calcular o saldo anterior? Porque aqui nós temos que acrescentar saldo, né? E depois aqui saldo anterior.
Isto, tá. Então aqui vai o saldo anterior e depois nós precisamos demonstrar o saldo acumulado. Para se calcular o saldo acumulado, é fácil. Vamos colocar aqui R$12 como saldo anterior e vamos colocar aqui simplesmente o que? 12 mais o débito menos o crédito. Acabou. Então está calculado. Isso, arrastar e pronto. Então nós temos aqui o de R$12 do saldo anterior, nós temos aqui 59. Se tiver com zero, ele vai começar aqui do zero. E daí tem um pequeno detalhe, como é que nós vamos fazer? Porque nós temos que fazer essa fórmula até o final. Só que, de fato, fica pesado para o computador. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma macro para fazermos isso, para fazer essa correção, e depois, então, inclusive, retirando esses valores, porque nós vamos ter que fazer isso daqui, né? Nós vamos ter que selecionar inteiro, Ctrl C, clicar aqui na primeira, em colar especial, colar valores e só. Então o que vai acontecer? Aí nós passamos a ter só os valores, fica bem menos pesado, né? E na nossa fórmula também nós vamos inserir uma condição para que, se a soma desses dois, se a soma de débito e crédito for igual a zero, para que aqui também seja igual a zero. Assim ele morre o saldo atualizado no último lançamento. Vamos então apagar. Primeiro, vamos apagar aqui. E aqui nós temos duas outras situações diferentes, tá? Nós temos aqui que selecionar qual o período que nós queremos. Porque, por exemplo, você pode tranquilamente necessitar do livro diário de somente um dia. Você pode precisar de 2 ou mais dias. Você pode precisar de um mês. Ou você pode simplesmente precisar do livro diário para você, de fato, imprimir para encadernação. Claro que daí possivelmente você já imaginou aí como fazer o termo de abertura, o termo de encerramento, colocar o número do livro, etc, etc. Mas isso daí é mais simples do que esses cálculos aqui que nós vamos ver. Bom, primeiramente nós temos que, vamos fazer testando primeiro, né? Primeiramente nós temos que filtrar uma determinada data. Vamos colocar como teste somente. Podemos até utilizar essa coluna mesmo. Vamos colocar aqui como data inicial. Isto. E vamos colocar isso aqui como data final. Tá, colocar junto não tem problema. E daqui na data inicial vai corresponder aí o dado em si vai corresponder a linha 3, né? A célula A3 e a data final a célula A5. Então vamos dar um nome aqui como aqui é o livro diário, né? Diário, data inicial. Depois, aqui na 5, LV diário, data final. Por que aqui eu não coloco somente a data final? Porque nós vamos ter, possivelmente, para você fazer o razão também, você vai precisar de utilizar nomes dessa natureza. Então aqui pelo menos você localiza o que você está procurando com mais facilidade. Bom,
Vamos colocar vamos formatar essas datas então. Formatar células, vamos deixar aqui como data. Isto. Ok. Tá, então vamos pensar que eu queira que é somente da data. Vamos ver a última, que é 15/12, né? Muito longe. Vamos colocar aqui do dia 1º de maio. 1º de maio. Tá? Vamos colocar 25/11. Pronto. Então nós temos aqui a data iniciar, a data final. Para isso ficar mais fácil, nós podemos fazer o seguinte. Vamos dar um nome para essa data, para essa coluna. Então vamos clicar aqui na coluna LV, data, LV, diário, data, lançamento, que seria a data do lançamento. Então aqui nós já temos outro parâmetro. Depois vamos selecionar integral aqui, vamos selecionar a partir, pode ser integral mesmo. Vamos colocar aqui o nome de LV diário, débito, e a outra nós vamos colocar LV diário, crédito. Isto. Então nós temos aqui data inicial, data final, débito e crédito, e temos ainda a data de referência. Aqui nós vamos precisar selecionar essas datas para fazer o nosso filtro e também fazer o nosso cálculo. Veja bem, para quem adquiriu o livro caixa ou o banco dinâmico, e eu coloquei, se não me engano, de uma forma um pouquinho diferente dessa, porque aquele foi feito no 2003 e aqui nós estamos trabalhando com o 2007. Então, vamos fazer o seguinte, o primeiro teste, igual a somases, porque nós precisamos de mais, nós temos 1, 2, nós temos 2 critérios, né? E depois também nós vamos colocar outro critério que seria pelo número da conta, no caso do razão. O diário, claro, só pelo número só pelo intervalo que nós estamos nomeando. Então tá. Aqui essa função nos pede primeiramente o intervalo da soma. Desculpe, nós vamos até fazer o seguinte, vamos utilizar isso, que aqui dá para ver integral. Somases, todas, vamos ver. Tá, aqui ele não está aparecendo, mas é claro que tem, né? Então nós vamos colocar aqui em todas, pode selecionar por aqui mesmo, né? Algumas funções podem até ocorrer de não aparecer na tela, aí você tem que digitar manualmente mesmo, mas ela vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Nós vamos usar aqui simplesmente porque esse é diferente do somase, soma-se ou somaces, né? Porque esse somase ele só é para um único critério. Então, para usar mais de um critério, a gente tem que usar de algumas artimanhas. Já esse somases, ele já pede vários critérios e, inclusive, a fórmula em si é completamente diferente, é bem diferente, né? Porque esse daqui toma como base primeiro intervalo de soma. Esse daqui, o intervalo de soma é o último. Então vamos clicar em somases, ok, e aqui ó, o intervalo de soma.
O intervalo de soma, na verdade, nós vamos somar aqui o débito, certo? Como nós criamos um nome LV diário débito, vamos utilizar esse nome, tá vendo? Débito 0 sobre tal, os valores ali. E depois o intervalo de critérios. Então, os critérios aqui seriam o quê? A nossa data. E depois qual o critério que nós queremos. Então, vamos colocar aqui LV diário data lançamento. Isso, já apareceram os dados ali. E depois, qual o critério? Bom, aqui nós temos que colocar que a data do lançamento seja menor ou menor do que a data inicial. Isto. Aqui ele vai dar um pequeno erro na fórmula, depois nós fazemos a correção manualmente. Então, aqui nós temos o primeiro... o outro critério. O outro critério é o seguinte. Ele já mostrou aqui. Então, vamos colocar já. Entre aspas, né? Esse menor que, entre aspas, e um E comercial. Isso. Que ele diz inválido, mas daí nós fazemos uma correção ali no... Então é melhor deixar... Este comercial e retirar o último. Pronto. Então aqui ó, ele já reconheceu que tem que ser uma data menor ou igual a... Não, menor simplesmente do que 1º/5. Isso quer dizer que do nosso lançamento ele vai simplesmente somar os valores aqui correspondentes a 16/1. Porque antes de 1º/5, né, deixa eu ver aqui, não, somente a de 16/1 é que ele não vai somar, né? Bom, aqui o débito, né? Agora o intervalo do segundo critério. Aqui na verdade nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Então aqui o critério. O intervalo é a data novamente, né? LV diário data lançamento, que é o mesmo daqui. Ele vai ter que fazer a avaliação dos dois. Desde que seja, vamos já colocar aqui maior. Esse sim, maior ou igual. Não, aqui nós invertemos, hein? Nós fizemos errado. Menor ou igual seria este daqui. Exato. Que seria a data final. Então ele tem que ser menor ou igual à data final, a nossa data, e tem que ser maior do que a data inicial. E vamos colocar aqui LV. Acho que eu perdi o raciocínio aqui da sequência. Bom, nós fazemos a correção manualmente daí na nossa fórmula. LV diário data final 40112, o critério que seja 40112, que é esse daqui. Ele vai fazer isto. Bom, até agora isso daqui simplesmente vai nos dar o que? O valor do débito correspondente ao período compreendido entre esse intervalo aqui. Do dia 1º/5, de fato nós invertemos. Então,
tá aqui, ó, se é de 1º/5, então ele não deveria ter pego aqui 16/1. E na verdade nós invertemos, como eu disse, vamos fazer a correção aqui, né? Livro diário, débito, livro diário, data do lançamento, a data inicial. Esse daqui tem que ser maior, né? Maior ou igual à data inicial e depois menor. Meus amigos, me desculpe, mas de fato aqui nós estamos calculando o saldo anterior, está correto assim. Então vamos ver aqui que é o saldo anterior a essa data, né? Então antes, data menor do que 1º/5, nós só temos aqui 16/1. Então ali está correto o nosso débito. Então me desculpem pela distração aí. Só que depois, aqui nós queremos o saldo, então nós não queremos só o valor do débito. Então seria o valor do débito menos o valor do crédito que corresponda a esse mesmo período. Como nós já temos aqui tudo nomeado, nós podemos fazer o seguinte: vamos simplesmente selecionar a fórmula e vamos copiar, Ctrl C. Lá no final nós vamos colocar o sinal de menos e Ctrl V. O que vai acontecer? Se eu colocar isso daqui e estiver certo, ela vai dar 0, porque se eu pegar 1, menos 1 é igual a 0. Só que aqui nós temos então que mudar só este nome aqui, ó, LV diário crédito. Isso. Então, dentro das mesmas condições, ele vai somar aqui o crédito. Isso quer dizer que antes de 1º/5, nós temos um saldo de 15 menos 5, que é igual a 10. A partir disso daí, o que acontece? Nós precisamos fazer um filtro, porque nós não podemos, se nós simplesmente fizermos uma fórmula para puxar esses dados e arrastar essa fórmula, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse saldo, que é o saldo anterior, mas nós vamos acabar fazendo o seguinte: nós vamos calcular novamente esse período. Então aí nós vamos ter um valor X aí em duplicidade. Então aqui nós fizemos simplesmente o cálculo do saldo anterior. Nós vamos deixar por aqui esse vídeo e nós vamos daí continuar no outro, porque nós vamos fazer daí um filtro avançado e esses cálculos aqui para poder calcular esse saldo automaticamente. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.